Glória a Deus, queridos. Levante suas mãos comigo, Pai. Oremos ao nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Nós bendizemos o seu nome por essa noite tão rica, tão linda. Damos-te graça, Pai, pela tua fidelidade, pela palavra do Senhor em nossas vidas, pelo teu plano para esta cidade, teu plano com cada pessoa dessa igreja, o teu bom propósito para as pessoas que residem em Pacatuba, toda a cidade de Pacatuba. Nós apresentamos toda essa cidade ao Senhor, todos os teus servos que se congregam nessa igreja, aqueles que vieram nessa noite, aqueles que não puderam chegar aqui. Meu Deus, o Senhor é um bom Pai que cuida de nós, que nos guia, que nos dá sabedoria. Sabemos que sem a tua graça, sem a tua unção, sem a tua inspiração, nós nada podemos, nós não iremos a lugar nenhum sem o Senhor. Oh, aleluia, glórias a ti, Pai. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor, podemos depender do Senhor, Pai. Aleluia, vidas que virão para cá, que serão abençoadas, pessoas que serão cheias do Espírito Santo, pessoas que ficarão animadas com a palavra, que terão prazer em te servir, Senhor. Aleluia, nós te exaltamos, Pai, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Antes de você sentar, cumprimente a pessoa perto de você, que você puder cumprimentar aí. Diga para ele que é bom que ela esteja aqui hoje à noite, que é uma alegria para você. As lâmpadas já podem ser acesas. Graças a Deus. Glória a Deus, queridos. Vocês poderiam se aproximar mais um pouquinho, ficar mais perto? Se puderem, né, chegar mais perto, eu agradeço muito. Parece que não podem, né? Diz que a linha mais próxima, o fogo pega melhor, né? A linha mais próxima, o fogo pega melhor. Graças a Deus, que pela vida de vocês que vieram, né? Os que não vieram, são abençoados também em nome de Jesus, né? Não é verdade? Hoje eu estou aqui fazendo uma experiência desse microfone aqui, ver se dá para, se ele serve, qualquer coisa eu troco pelo de bastão. Mas abra sua Bíblia, por favor, querido, no livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo 34. Mateus 10, 34. Temos alguém ali no computador para botar os versículos? Não. Já está lá. Quem está ali? É controle remoto? Aleluia. Olha aí, rapaz. 34, a gente vai ler até o 42. Mateus 10, 34. Vamos ler juntos? Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vocês podem ler o 35? Assim os inimigos de uma pessoa serão quem? É forte, né? Os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, ele diz que é o quê? Não é digno dele. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim também? E quem não toma a sua cruz e vem após mim? Quem acha a sua vida? E quem perde a sua vida por amor de mim? Quem recebe vocês, recebe a quem? E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, que pode ser qualquer ministro, receberá a recompensa de... Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o quê? E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um dos pequeninos dele, porque é discípulo dele, o que é que acontece? De modo algum perderá a sua recompensa. Gente, que texto incisivo, né? Eu não sei quanto tempo faz que vocês não leem esse texto. Eu
li ultimamente esse texto, acho que umas 5 vezes, porque eu estou lendo a Bíblia, o Novo Testamento todinho novamente, e aí eu estou voltando no livro de Mateus para rever algumas coisas. Mas você percebe aqui que há uma necessidade muito grande nesse versículo, e a gente... É um chamado do Senhor, na verdade, para a gente ter algum entendimento sobre a nossa vida como crente, nossa vida no corpo dele. Claro que outros versículos iriam ajudar muito a entender isso e vai ajudar, mas quando você lê esse texto bíblico, você percebe que há um chamado, há uma responsabilidade que é imposta a nós e uma confiança, né, que é tributada para nós. Mas você começa o texto e esse texto... Olha só o que ele fala: não pense que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Meu Deus, parece uma coisa contraditória, né? É bem paradoxal esse texto, porque ele, outra vez ele falou: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Essa aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Agora, quando você pega esse texto e você vê que o Senhor está falando que Ele não veio trazer paz, mas trazer espada, e a gente acha realmente contraditório. Quando eu li esse texto um tempo atrás, eu fiquei pensando: mas Senhor, não foi o Senhor que disse que deixava paz, não deixava como o mundo a dava, né? Mas... E agora, de uma maneira assim, parece que há uma ruptura. Não pense que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Sabe, querido, a gente nem vê que o Senhor está sendo cuidadoso aqui. Quando a gente lê o texto todo, Ele fala, Ele veio trazer divisão entre o pai e o filho, veio trazer dissensão, colocar o pai contra o filho, e contra a nora contra a sogra. E o texto, quando você lê ele assim por cima, ele se monta para nós, e parece que Jesus não está sendo muito gentil aqui, não está tendo nenhuma polidez com as palavras, ele está sendo muito direto, muito claro, não está tendo rodeios com as palavras dele, ele não está nem tentando agradar as pessoas que estão ouvindo a ele. Ele simplesmente está indo muito claro, falando: eu não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. E a gente sabe, queridos, quando a gente lê a Bíblia em contexto, você vai ver que Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é tal qual a espada, né? Não é assim que diz? Porque a palavra de Deus, ela é mais cortante, ela é como uma espada de 2 gumes, que é mais cortante do que qualquer espada que você possa imaginar, afiadíssima, ao ponto de dividir células, juntas e medulas, de dividir pensamentos e propósito, e dividir alma e espírito. Quer dizer, ela consegue penetrar, ela é tão afiada que ela consegue entrar em lugares que você sabe que, humanamente falando, não tem como, são indivisíveis. Ninguém consegue separar a alma do espírito. Não tem como você... A alma e o espírito são 2 coisas no ser humano que elas são inseparáveis. Elas são juntas para sempre. Não tem como você separar, a não ser de maneira didática, só para explicar algumas coisas que são da alma e algumas coisas que são do espírito. Mas você não consegue separar. Separar junta de medula, eu acho que nem uma cirurgia conseguiria fazer isso. São coisas que estão fora do nosso alcance. Mas a palavra consegue penetrar nesses lugares. E ele, quando ele fala sobre isso, que ele trazia a espada, e Hebreus vai falar que 4:12 vai dizer que a palavra dele é essa espada de 2 gumes, que tem poder de penetrar em locais onde ninguém consegue. Fala assim comigo: espada. Fala comigo: a palavra do Senhor é a espada dele. Aí ele vai dizer no versículo 35, eu não vim, né, trazer paz, ele diz, eu vim ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai. Eu vim ser motivo de discórdia entre o homem e seu pai. Isso é maravilhoso quando a gente vê essas palavras, porque a gente sabe que ele não veio para trazer um desafeto familiar, ele não veio para causar problema na família, mas existe um lado que ele está trabalhando aqui nesse texto, e a gente entendendo que tudo é uma questão de discernir, de ter um discernimento das coisas, de você discernir bem o que é que ele está falando,
e o seu discernimento sobre como aplicar esse texto que ele traz para nós, porque ele não está tensionando outra coisa, senão fazer a gente entender e ter cuidado sobre nossas afeições, seja familiares, seja de amigos. É exatamente o que ele está tratando. Fala assim comigo: afeição. Não pense que eu vim trazer paz à terra. O texto está todo aqui, não está? Atrás? Não pense que eu vim trazer paz, pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Olha para a pessoa perto de você. Diga para ela assim, diga assim: os seus inimigos são da sua própria casa, da sua própria família. Queridos, isso é tremendo, não é? Porque você está olhando para a pessoa que você sabe que não é seu inimigo. Diga assim, fala para o seu irmão: você não é minha inimiga, fala aí. Diga: você não é meu inimigo. Glória a Deus. Mas é interessante que quando a gente lê esse texto, a importância da gente ter o cuidado de separar princípios de sentimentos, princípios de afeição natural, porque é exatamente o que o texto está tratando para nós. A palavra vai revelar o que é que impede você de estar aonde Deus quer que você esteja. Estão me compreendendo, queridos? Quando você lê a Bíblia, você vai começar a ver por ela o que é que está impedindo de você estar aonde Deus quer que você esteja. Deus tem, eu acho que está meio, tá bom? Deus tem um lugar para cada um de nós. E é possível que nós não estejamos nesse lugar e talvez ainda nem estejamos no caminho para chegar nesse lugar que Ele quer que nós estejamos. E se a gente não souber como usar a palavra dele, aquilo que Ele está nos ensinando, para poder aplicar isso na nossa própria vida e ir para o lugar que Ele espera que a gente esteja, e não há outra maneira da gente entender isso, não é o nosso intelecto, não é a nossa maneira de entender as coisas, não é os nossos conceitos, mas é aquilo que Ele fala para nós, é o que está na Bíblia Sagrada, é o que está na palavra dEle. Só Ele sabe como nos conduzir para o lugar que Ele deseja nos levar. Aleluia, queridos. Diga assim: somente Deus sabe me conduzir para onde Ele quer me levar. Sabe, o nível de vida que Ele tem para nós, porque Ele tem um projeto sobre cada um de nós, Ele tem um plano para cada um de nós. Ele disse que quando você recebe a palavra, e Ele falou na parábola da semente, do semeador, que uma parte caiu em locais duros, outro caiu no meio de pedras, outro caiu nos espinhos, e outro caiu em boa terra. E Ele fala que aquele que caiu na boa terra, e a gente sabe que todos esses 4 tipos de terra tem a ver em como eu recebo a palavra. Os 4 solos, na verdade, é que atitude eu tenho quando eu escuto a palavra. Qual é a minha atitude quando a pessoa está pregando, está ministrando? Qual é a minha atitude quando eu leio um livro? Qual é a minha atitude quando eu leio a Bíblia? Que atitude, qual é a percepção que eu tenho quando eu estou ali para receber a palavra do Senhor? Como é que eu coloco o meu coração? Como é que eu coloco a minha mente? Não é à toa que Jesus falou algumas vezes, Ele disse: veja como você está ouvindo, veja que atitude você tem quando você está ouvindo a palavra. Aí a palavra vai produzir os efeitos no coração, na pessoa, de acordo com a atitude da pessoa. Mas quando chega na boa terra, você percebe que Ele fala que e aí produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Fala comigo: 30, 60 e 100. Mais uma vez: 30, 60 e 100. Ele está dizendo que quando a palavra entra na nossa vida, o efeito dela é uma produção de 30 por 1, ou de 60 por 1, ou de 100 por 1, que seria o ideal, 100 por 1. Aí a minha pergunta é: o que é que a palavra de Deus está causando na minha vida? Qual é o efeito que ela está causando? Porque ela é a boa semente. Eu sou uma boa terra? Porque se eu sou uma boa terra, essa semente vai produzir o efeito na minha vida que Ele disse que ia produzir. E o mínimo que Ele espera de nós é que haja uma evolução, um progresso, uma prosperidade na minha vida espiritual, Deus me tornar pelo menos 30 vezes melhor do que o que eu sou. Estão compreendendo, queridos? Aleluia. Então minha pergunta é: o que a palavra está causando em nós? Qual é o efeito da palavra na minha vida? O que é que está mudando em mim?
Eu ouvir a palavra, eu conhecer os textos, eu falar sobre os textos, eu dizer para as pessoas, eu ser rápido para poder dizer um versículo, mas esse versículo com relação à minha própria vida, o que é que ele está causando? Eu sou realmente uma boa terra? Ou eu sou uma terra que está cheia de espinho, está sufocando a palavra de maneira que ela não pode frutificar? Ou então eu sou uma terra cheia de pedras, que as pedras não estão permitindo que a semente se aprofunde as raízes e ela possa produzir frutos para a minha vida? Ou de repente a minha vida é como esse chão todo aqui, que se eu jogar uma semente, não vai nascer nada. Vai ficar aqui a vida toda. Aleluia, queridos. Mas se a gente é uma boa terra, com certeza vai ter efeito na nossa vida. Nossa vida vai melhorar. Nós vamos mudar. A gente vai crescer, a gente vai avançar. Nós vamos prosperar nas áreas da nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, nos sentimentos, em tudo vai ter progresso na nossa vida. Nós vamos ser melhores crentes, melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores pais. Vamos ser os melhores empregados da cidade ou da nossa empresa que nós estamos trabalhando. Glória a Deus, queridos. As pessoas vão querer, vão amar tanto a nossa maneira de ser, que elas vão querer ser iguais a nós. E elas vão perguntar se aonde nós estamos tem mais pessoas como nós, queridos. Aleluia. Por quê? Porque essa palavra, ela... Se eu não estou melhorando, se eu não estou prosperando, se eu não estou avançando, não é Deus, não é a palavra, sou eu que não estou sendo receptivo ao poder que essa semente tem. Estão compreendendo, queridos? Porque se eu não aumento, se eu não melhoro, se eu não prospero, se eu não avanço, se eu não cresço, se eu hoje não estou melhor do que ontem, queridos, então quer dizer que é essa terra que está ruim demais. Mas nós temos como melhorar ela. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Não tem como a gente receber essa palavra e ela não causar a mudança que ela diz que causa. Tem um aleluia aí? E algumas coisas que podem impedir, na verdade, são sentimentos. O sentimento ele é multifacetado, né? Sentimento familiar, sentimento de amizade, sentimento por mim mesmo, sentimento de várias áreas, afeições naturais. Podem impedir e, na verdade, impedem de nós chegarmos aonde Deus planejou para nós. Queridos, todos nós aqui reconhecemos que nós não chegamos ainda onde Deus quer. Eu pergunto, você está satisfeito de como você está? Nós já estamos satisfeitos com o que nós já recebemos do Senhor em nossa vida? Porque eu tenho certeza que nós desejamos, Ele está disponível, a totalidade dEle para nós. Isso não quer dizer que isso se autoimpõe, que nós o temos completamente operando em nós como deveria, ou como Ele deseja, simplesmente porque Ele está disponível. É nós que temos que nos expor a Ele. Glória a Deus, queridos. Diga, eu preciso me expor a Ele, me expor à palavra. As pessoas olhando para nós, elas desejarem essa vida cristã, não porque a gente anda certinho, porque o mais importante não é a vida moral, e é bom ter vida moral, é bom ter uma vida certa, mas é o que ela percebe em nós de alegria, de vida, de poder, de graça em nossas vidas, elas desejarem. Porque nós estamos tendo uma vida alegre para o Senhor, porque nós o amamos, queridos. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então o sentimento, o versículo 36, vamos ler o 36. Ele diz, assim os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Serão os da sua própria família. É o que ele diz aqui, eu transcrevi o texto. Sabe que um relacionamento familiar, de amizade, como eu disse, ele não veio para destruir os afetos e as compaixões, mas um sentimento mal direcionado na família pode impedir de você avançar para onde Deus quer. Eu jamais seria louco de tentar construir alguma mensagem que venha embaraçar a vida familiar, porque essa não é a intenção do Senhor. A intenção dele é que a nossa relação com Ele seja muito maior e muito superior à relação que nós temos com qualquer outra pessoa no mundo, inclusive maridos e esposas. Aquele que não me amar,
ou amar essas pessoas em níveis familiares mais do que a mim, essa pessoa não é digna de mim. Dá para entender dessa forma que ele está falando, queridos? Ele merece realmente esse know-how, esse status de ser o primeiro, número 1 em nossa vida? Sim ou não? Jesus merece isso? Glória a Deus, queridos. E é quando a gente começa a entender isso, sabe, que a nossa visão não vai ser turvada. A nossa visão não vai ser turvada por nada. Por quê? Porque a gente entendeu que o nosso relacionamento com o Senhor é muito melhor e muito superior do que relacionamento com quem quer que seja, queridos. Aleluia. E aí você vai se achar crescendo, avançando. Seus amigos não são mais importantes do que o seu relacionamento com Deus. Sua esposa não é. O seu marido, o seu filho, a sua... não é. Ele é o número 1 de nossa vida, queridos. Glória a Deus. E eu digo mais para você: rompa qualquer relacionamento que não te empurra para perto de Deus. Se o seu relacionamento te afasta de Deus, esse relacionamento não é bom para você. A não ser que você esteja casado, aí o negócio é diferente, né? Porque você não vai deixar sua mulher, seu marido, por conta que ele não é crente. Aí é outra coisa. Pelo contrário, a Bíblia diz: se o teu marido permite que você seja crente, embora que ele não queira ser, você tem dever para com ele, de continuar com ele. Ah, meu marido não é crente, eu casei errado, casou porque quis, agora tem que manter. Aleluia, amados. Glória a Deus. A importância que a gente dá, querido, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Fala comigo assim: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Sabe, quando eu falo carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, Jesus está dizendo que as pessoas naturais não podem entender as coisas do Espírito de Deus, porque estão seladas para Ele, estão vedadas, não tem como entender. Não é, até a gente mesmo, crentes, que tem uma vida na palavra, que anda com Jesus, que tem uma vida de oração, que gosta da Bíblia, que gosta de estar na igreja, é possível que às vezes a gente não entenda algumas coisas da Bíblia, porque não é apenas naturalmente que a gente tem que entender a Bíblia, é uma submissão ao Senhor, é uma vida de submissão à palavra, de desejá-lo, de estar com Ele, é depender do Espírito Santo para nos ensinar coisas espirituais. E essas coisas espirituais são ensinadas pela palavra, que é espiritual. E se a gente não entender isso, se a gente não se submeter ao que o Senhor está falando, queridos, a gente não vai poder entender outras coisas, porque muitas vezes nós queremos que Deus nos diga coisas para a nossa vida, quando Ele está dizendo na Bíblia, e nós não estamos dispostos a seguir o que a Bíblia diz. Como é que eu quero uma revelação de Deus para a minha vida pessoal, se eu não estou disposto a seguir o que Ele já está falando na Bíblia? Quem está me entendendo, queridos? Se eu quero que Deus me leve para profundezas de coisas que Ele tem para a minha vida específica, eu tenho que começar com aquilo que eu já tenho escrito na palavra dEle. Agora, se eu tenho a Bíblia e eu não ando nela, se ela diz não minta, eu minto. Se ela diz seja honesto, eu sou desonesto. Se ela diz para eu ter uma vida íntegra, eu não tenho vida íntegra. Se ela me ensina a ser um bom marido, um bom esposo, um bom pai, um bom filho, e eu não ando nisso. Se ela manda eu me encher do Espírito Santo, eu não me encho do Espírito Santo. Porque se eu não ando na revelação que já está aqui tão clara, Deus não vai querer me dar outras revelações não, está entendendo, queridos? Glória a Deus. Porque aqui está a revelação número 1 dele para nós. É aqui que nós andamos, aqui que nós nos alicerçamos, é aqui que nós fundamentamos. Por que um crente não anda mentindo? Por que um crente não anda comprando fiado e não pagando? Ele paga as contas dele. Por que um crente ele não é desonesto com as pessoas? Porque o Deus dele manda ele ser assim. Não é verdade? É claro que a gente nem sempre vai poder pagar tudo de uma vez que a gente deve. Eu, pelo menos, tenho dívida que eu não consegui pagar todas. Eu vou negociando tudo de novo. Aleluia, amados. Mas nós temos consideração pelas pessoas.
Porque são com ela que nós lidamos, são com ela que nós trabalhamos, não é verdade, queridos? Sim ou não? Eu não sirvo Deus se não for servindo pessoas. Eu não posso servir se as pessoas não acreditam em mim. Se eu vou servir pessoas e essas pessoas não acreditam em mim, como é que eu vou poder servi-las? Elas têm que encontrar em nós dignidade, não é verdade não? Sim ou não, queridos? Como é que você vai estar seguindo pessoas que elas não são de acordo com a palavra? Glória a Deus! E muitas vezes, querido, a gente não vai ser entendido, por quê? Porque a minha relação com você, antes de ser de amizade, era uma relação espiritual. Eu não posso ter amigos, ou ser amigo, para fazer vista grossa, em situações que precisam de correção. A Bíblia diz que se a gente conhecia antes de ser crente, conhecia alguém segundo a carne, agora nós já não conhecemos mais dessa forma. Tudo bem, a gente pode ter amigos, e é bom, mas eu não posso deixar que a minha amizade com você impeça de eu lhe ajudar nas mudanças que você precisa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim: se antes nós conhecíamos a Jesus segundo a carne, agora nós não o conhecemos mais dessa forma. Olha só o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Se antes conhecíamos a Jesus segundo a carne, agora já não mais o conhecemos dessa forma. Aí ele vai dizer que nós também não nos conhecemos mais segundo a carne. Aí isso me reporta quando Jesus disse, ele chegou e disse: olha, eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Mas vocês lembram que quando Jesus começou a chamar pessoas para seguir ele não estava chamando pessoas para ser amigos dele. Quem está me entendendo? Ele não estava atrás de construir um ciclo de amizade. Não. Ele estava construindo um relacionamento para um propósito muito maior. Vocês estão comigo, queridos? Agora imagina só comigo. Essas pessoas que ele escolheu, que ele chamou para estar com ele, para aprender, para receber a palavra dele, essas pessoas, elas iriam mais tarde entender o propósito dele. Aleluia! Quando elas entendessem o propósito, que era muito maior do que simplesmente amizade, aí agora sim, ele disse: agora eu já não vos chamo mais de servos. A palavra servo ali poderia também ser discípulo, porque a palavra Senhor, em algumas vezes, ela é confundida com a palavra mestre. Então ele disse: eu já não chamo mais somente de discípulos ou de servos, mas agora eu chamo vocês de amigo. Porque o servo, ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Então agora ele poderia desenvolver um relacionamento de amizade com aquelas pessoas, porque elas entenderam por que estavam ali. Aleluia, queridos. Então veja só a importância de, embora que a gente sejamos amigos aqui na igreja, nós tenhamos amigos, a importância de não deixar que essa amizade impeça o propósito de Deus em nossa vida. Você está me entendendo, queridos? Que Deus tem algo muito maior para você. Aleluia. Algumas pessoas que não vieram hoje ao culto, que poderiam estar aqui, mas vocês vieram, e eu tenho certeza que vocês são bastante para poder discernir o que Deus tem para nós, e pessoas receberem aquilo que Ele tem através de você para essas pessoas. Imagina comigo, eu estava me lembrando da situação que Pedro, Jesus está lá com seus discípulos e ele perguntou assim: o que estão dizendo por aí que eu sou? Quem é o Filho do Homem? Vocês sabem pela história, Mateus 16, teve um pouquinho de silêncio. E logo em seguida, Pedro, ele rompe o silêncio e diz: você é o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha só o que Pedro diz. Pedro, mas
ele disse isso depois de algumas pessoas conjecturarem, dizendo, um diz que você é Elias, outro diz que você é profeta. Aí quando Jesus voltou para ele, disse, e vocês, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí nessa hora eles não souberam dizer. Eles sabiam dizer o que os outros diziam de Jesus, porque era o que eles tinham ouvido do que diziam de Jesus. Mas quando o Senhor perguntou para eles, e vocês, o que é que... Aí eles disseram, calaram, e Pedro foi quem rompeu o silêncio, dizendo, você é o Messias, você é o Filho de Deus que devia ter vindo ao mundo. Aí Jesus disse o que? Pedro, não foi carne ou sangue quem te revelou, mas o Espírito do meu Pai foi quem disse para você essas palavras. E como Pedro teve uma revelação de quem era Jesus, Jesus também revela para Pedro quem ele seria. E tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre essa palavra que você acaba de anunciar, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão ter poder contra ela. Agora, imagina só, que revelação maravilhosa que Pedro teve de Jesus. A revelação de que Ele é o Senhor. E é impossível a gente ter revelação de quem é Jesus se não for pelo Espírito Santo. Amém, queridos? A carta aos Coríntios diz que ninguém confessa Ele como Senhor se não for pelo Espírito. Se você reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é porque você recebeu a revelação de que Ele é o Senhor da sua vida. Porque a Bíblia diz que ninguém reconheceria Ele se não fosse por uma revelação do Espírito. Agora, esse Pedro que acabou de ver em Jesus o Senhor e o Messias que havia de vir ao mundo, porque a palavra Messias, ela tem a ver com uma obra, com uma missão. Ele viria para salvar a humanidade dos pecados dela. Ele viria para morrer em nosso lugar. Não é assim que nós sabemos pela Bíblia? Ele seria o enviado de Deus para poder sofrer a nossa condenação, sofrer a todas as opressões e malignidade que era contra a gente. Ele veio para tomar o nosso lugar, para nos substituir. Ele veio para ser o nosso substituto. Não é isso, queridos? Mas quando Jesus, logo em seguida, ele fala assim, começa a dizer assim, em cima da revelação de Pedro, o que ele iria sofrer, que ele iria ser entregue na mão dos pecadores quando chegasse em Jerusalém, e que ele seria morto pelas mãos dos ímpios. Aí Pedro, o que é que ele fala? Repreende Jesus. Ele diz, não diga isso, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. Ora, mas o mesmo Pedro que tinha acabado de receber a revelação de que Jesus viria para morrer em nosso lugar, agora está dizendo que Jesus não vai morrer em nosso lugar? Mas me diga uma coisa, se alguém chegasse para você e começasse a contar sobre situações que você começa a dizer, olha, eu vou sofrer isso, vou sofrer aquilo, vou a tal lugar, e quando chegar lá vou sofrer. Se alguém chegasse para você e dissesse, não, de maneira nenhuma, pare com isso, você não vai morrer não. Qualquer um de nós aqui iria pensar que era uma palavra de um amigo, de alguém que tem preocupação conosco, que nos ama, que quer o nosso bem. Só que quando Pedro fala isso para Jesus, o que foi que Jesus entendeu o que era? Uma ação do diabo para impedir o plano de Deus na vida dele. E ele disse, passa para trás de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus. Você não entende as coisas de Deus, você entende as coisas dos homens. Jesus viu alguém usando Pedro, além da carne de Pedro. Não era o amigo dele que estava falando aquilo, mas ele percebeu que era alguém inspirado pelo diabo. Agora naquele momento, Pedro havia emprestado a boca dele para o diabo, e aquilo que poderia parecer uma amizade, um conselho, uma palavra amigável para uma pessoa que a gente ama, no coração de Jesus, na mente dele, no entendimento dele, soou como o diabo entrando para impedir o plano de Deus na vida dele. Estão me entendendo, queridos? Glória a Deus. Sabe quando você começa a entender pela palavra do Senhor, que às vezes vai ter coisa na sua vida, que é uma pessoa amiga, que é um familiar, que é um marido, uma esposa, seja lá quem for, e quer impedir de um plano de Deus se cumprir na sua vida, e você ter discernimento para entender que aquilo é uma obra maligna e não simplesmente uma afeição familiar? Ele diz, porque os inimigos do homem são os da sua própria casa. E ele diz, eu vim colocar em dissensão.
o filho contra o pai, a nora contra a sogra, vice-versa. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer divisão para que a gente possa entender quando uma coisa é Deus em nossa vida e quando uma coisa é a nossa mentalidade pessoal, o entendimento humano puro, ou mesmo uma ação diabólica para impedir o plano de Deus para nós. Estão entendendo, queridos? Vocês estão comigo? Sabe, e muitas vezes isso vai partir mesmo de pessoas que nós amamos e que nos amam. Porque aquilo que Deus tem com você, às vezes não está revelado para aquela pessoa, está velado para ela. E nós vamos abrindo muitas concessões na nossa vida. Eu digo muito lá em casa, tenhamos cuidado com as concessões. Que às vezes a gente permite coisas para não machucar uma pessoa, para não agredi-la, para não feri-la, por medo de maltratá-la, e a pessoa acaba se dando mal, porque nós não fomos, queridos, exatos com elas. Por amor a ela, não é por amor a nós. Nós não vamos a uma pessoa para ajudá-la, para corrigi-la, para exortá-la, pensando em a gente tirar vantagem disso. Quando a gente vai a uma pessoa para dizer para ela que ela está indo por um caminho errado, é pensando nela, não é pensando depois se gloriar na carne, eu disse isso, eu falei aquilo. Não, queridos, é porque nós queremos ver a pessoa avançando, ela correndo aquilo que Deus propôs para ela e correndo com velocidade. Aleluia, amados, glória a Deus. Vocês estão comigo ainda? Paulo, ele disse que nós ensinamos pelo Espírito Santo e não por sabedoria humana. Olha só que coisa interessante. Ele diz: carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Aí ele vai dizer: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano não conseguiu imaginar as coisas que Deus tem preparadas para nós. Ser crente, ser cristão não é questão apenas de forma, não, só de postura. Tudo isso é importante para a gente. A pessoa fala assim: eu não adultero, eu não roubo, eu não minto, eu não mato. Isso é o mínimo que um crente pode fazer. Isso é próprio dele. É da natureza de um crente. Estão me entendendo, queridos? Tudo bem, nós vamos ouvir algumas coisas por aí que aconteceram ou que está acontecendo com alguns crentes. Tem ainda crentes carnais, crianças no nosso meio. Tem ou não tem? Tem. E nós vamos desprezá-los por causa disso? Nós cremos que eles vão crescer, que eles vão avançar, e vai chegar o dia que eles vão parar com essas coisas infantis, da carne. Que eles não vão se contentar em levar aquela vida que estão levando, porque amam Jesus. Porque sabem que a vida deles mudou. Que quando eles encontraram com Jesus, houve uma ruptura com a vida anterior, queridos. Eles amam Jesus. Por isso ainda estão indo à igreja. Mas nós queremos que a vida dessas pessoas vai mudar. A minha mudou, a sua mudou. Todos nós aqui, a maior parte de nós éramos do mundo, eu acho. Todos nós gostávamos de ir para a balada, para o forró, beber, curtir. Eu acho que todos nós aqui fazíamos isso. Eu não sei, espero que não. Eu espero que eu tenha sido o único que fez isso. Mas ele mudou a nossa vida. Não mudou, queridos? E eu não precisei fazer muita força para isso. Eu confiei nele. Porque ninguém consegue mudar a sua vida na própria força. Estão entendendo, queridos? Ninguém consegue, não está em você o poder para mudar a sua vida. A gente vai ter simplesmente que se render a Ele e crer na graça dEle, que é a graça dEle que nos capacita. Quem de nós teria saído de onde saiu por si mesmo? Nenhum de nós. E alguns que veio para o Senhor ainda continuou mantendo uma vida dúbia, lá e cá, mas continuou buscando o Senhor.
E foi se fortalecendo o espírito, a mentalidade foi mudando, foi renovando a alma, renovando a mente, os pensamentos foram mudados. E aí hoje ele anda diferente, por quê? Porque mudou a maneira de pensar. E é a palavra de Deus, amado, que tem o poder de mudar a nossa maneira de pensar. Essa palavra que é espada, glória a Deus, amados, ela tem o poder de mudar a sua vida, de fazer você andar, melhorar, avançar. Cada dia as pessoas olharem para você e dizer: esse camarada está mudando, ele está ficando cada vez melhor. Essa menina, meu Deus, ela um dia desse estava aqui, não queria nada na vida, hoje ela está aí ajudando pessoas, pregando o evangelho. Nós temos agora essa ação social no dia 14, sábado, que não vai ser como a que teve aqui, com doações de roupas e de comida para as pessoas, não vai ser igual, mas nós vamos para as ruas, queridos, levar para as pessoas a palavra, ajudá-las. Diga assim: Deus está trabalhando. Fala comigo: Deus está trabalhando. Fala comigo: está acontecendo algo. Pode ser que a gente não veja, queridos, mas está acontecendo algo. Aleluia. Sabe, há coisas que Jesus falou que a carne para nada se aproveita. Quando ele falou que a carne para nada se aproveita, talvez a gente não tenha entendido muito bem, porque a nossa carne, ela bem que serve para fazer as coisas de Deus, amém? Aleluia. Mas ele estava falando dentro de um contexto de religiosidade, de formalidade, que as pessoas só andavam naquele aparato religioso, naquela forma. Aí ele vai falar logo em seguida que na verdade as palavras dele são espírito e vida, porque essas palavras eram vida nele, e era espírito e vida nele. E ele disse antes que a carne para nada aproveita. Ele estava diante de uma pessoa de uma formalidade muito grande, pessoas que só andavam na religião, era só formas, eram sepulcros calhados, não havia vida lá dentro, não havia, Deus não estava lá dentro. Mas eu louvo a Deus, querido, porque tais quais Jesus nós somos aqui neste mundo, amém? Nós não chegamos no nível dele ainda, no sentido de expressar a mesma vida dele, mas nós estamos caminhando para lá. Eu me sinto cada dia melhor, queridos, vocês não? Glória a Deus. Será que essa palavra não está causando efeito na sua vida, de você ver as mudanças acontecendo em você? Será que essa palavra só serviu para nos dar uma forma de legalismo, de formalidade, de não fazer isso, não faça aquilo? Essa palavra tem que ser muito mais do que isso, queridos. Ela tem que vibrar em você, irradiar em você, ser transbordante, alegria dentro de você. As pessoas não querem vir para a sua religião, elas querem Jesus. As pessoas não querem religião, elas querem vida. Vida que ela vai ver na sua vida, alegria em você. Você não está apontando as pessoas, condenando elas. Aleluia, amados. Mas quando elas se aproximam de você, ela se sente desafiada a mudar. Ela diz: meu Deus, eu quero ser como aquela pessoa ali. Não só porque ela tem uma vida recatada, uma vida, sabe, toda, não, mas porque ela transmite algo, ela tem algo dentro dela que eu preciso, que eu quero. Tudo porque você está recebendo a palavra de Deus e ela está mudando você, queridos. Fala comigo: 30. Diga 30, 60, 100 por 1. Quer dizer, você a cada dia está melhorando, porque a palavra está fazendo isso acontecer em você. Ela está brotando, ela está mudando a sua vida, queridos. Eu não sei se vocês já viram um videozinho de uma semente que é lançada na terra, e que essa semente, ela quando vai crescendo até ela romper e se tornar aquela planta e frutificar, e você vê o processo acontecendo rapidamente assim, porque você não consegue ver olhando a semente crescer, né? Mas os processos, os passos que é dado, que alguém acompanhou, colocou uma câmera ali acompanhando desde quando foi semeado, e deixou a câmera ali direto até a planta romper, a semente romper e se tornar uma planta e frutificar, e depois ela pegar esse processo e acelerar e colocar, e você vê um negócio acontecendo rapidamente. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Amém. Diga assim: a palavra de Deus é a semente. Sabe, querido, ela está na sua vida e ela vai querer fazer isso com você. Ela vai rompendo em você, crescendo, avançando, até tornar você tal qual ela é. Porque nós somos criados para isso. Nós não estamos aqui para passar um tempo. Não é um tempo de veraneio, é algo tremendo, poderoso. Deus objetiva muito maior para nós, coisas grandes, queridos. Você avançando, você crescendo, você prosperando, você chegando no nível
que Deus deseja para você. E a cada dia você querendo mais dele. Aleluia. Diga assim, mais de Deus. Fala para o seu irmão, deseje mais de Deus. Fala aí para ele. Diga assim, meu querido, deseje mais de Deus para a sua vida. Fala aí, fala. Me ajuda a pregar para ele. Deseje mais. Glória a Deus, querido. Sabe, quando você lê 1 carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios 11, 29. Olha só que coisa seríssima. Está aqui na tela? Esse negócio está ficando tecnológico, não é esse menino? Leiam aí para mim o texto bíblico. Pois quem come e bebe, sem discernir o quê? Come e bebe o quê, queridos? Eu não quero falar de ceia, esse texto é contexto de ceia. E eu não quero lançar condenação para você, porque eu estou aqui para trazer uma mensagem de reconciliação e não de condenação para você. Mas ele está dizendo que aquela pessoa que come e bebe, sem discernir, olha, fala comigo assim, discernir. Essa parte que é importante, discernir o corpo. A necessidade da gente ter discernimento da nossa vida no corpo de Cristo. Discernir quem é você no corpo. Aí ele diz que essa pessoa que tem essa conduta, ela está, de alguma forma, se colocando sob condenação. Sob, fala comigo, sob, debaixo de condenação. Por quê? Porque não discerniu o corpo do Senhor. Olha só a importância de você discernir quem você é. Essa pessoa que você olha aqui do seu lado, essa pessoa, ela esconde dentro dela algo que, porque nós não vemos, nós não consideramos quem ela é de fato às vezes. Porque a gente vê apenas o corpo, essa casca, que se Jesus não vier logo, ela vai para a sepultura. Aí a gente não tem a devida consideração pela pessoa, porque a gente só vê o que está por fora. A gente só vê a carne. Às vezes uma carninha bonitinha, às vezes uma mais feinha. Não era para rir, não. Mas o mais poderoso não é o que você está vendo por fora. E se eu soubesse julgar o que está dentro, querido, discernir o que está dentro desse corpo, a minha consideração pelas pessoas, elas aumentaria e muito. Quando Jesus veio, ele veio num corpo de um judeu. E as pessoas olhavam para ele e não tinham consideração por ele. É o filho de Maria, é o irmão de Tiago, de Judas. As irmãs dele estão tudo aqui no meio. Quem ele pensa que é? Quando ele se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, que ela disse, como é que você me pede água, se você é judeu? O que foi que ela viu? Um judeu. Como é que você pede água se eu sou samaritana e você é judeu? E vocês sabem que os judeus não se davam bem com os samaritanos. E foi que ele disse para ela, se você soubesse quem é que fala contigo, não era o judeu? Mas agora ele está se referindo a quem estava dentro daquele corpo de carne. Ele disse, se você soubesse quem é que fala contigo, você é que lhe pediria água. Oh, aleluia. Aleluia, queridos. Por que nós não temos tanta consideração às vezes uns pelos outros? Porque a carne das pessoas cegam para nós, nos cegam naquilo que elas são de verdade. Quem está me entendendo? Aleluia, queridos.
Mas se eu conseguisse ver por trás da carne da pessoa, querido, com certeza que eu iria tratar as pessoas com muito mais dignidade, com muito mais honra e com muito mais consideração. Por isso que Paulo diz: não conheçamos mais ninguém segundo a carne. Porque se eu tiver consideração segundo a carne, só pela amizade, só pelo sentimento familiar, queridos, eu não vou tratar a pessoa com a dignidade que ela realmente merece. Eu posso ter consideração por ela, eu posso ter até um trato carinhoso, gentil, mas é muito mais do que isso. Nós estamos aqui nessa terra para muito mais. Não é que nós somos ETs, alienados, e agora vamos andar tipo quem está criando asa. Não, nós somos pessoas normais. Mas sabemos quem nós somos nele e para o que estamos aqui. Tudo bem com vocês? Isso é para mudar e fazer toda a diferença em nossa vida para com as pessoas. E Paulo diz que se não discernirmos, se não tivermos discernimento, nós vamos andar em condenação, queridos. Ei, por que vamos andar em condenação? Porque não vamos andar no nível de quem nós somos. Porque não vamos ter a devida consideração para com o corpo que deveríamos ter. Porque o nosso relacionamento com o Senhor não vai ser no nível que Ele deseja. Sabe, um povo na terra que não deve se ufanar, não deve se ensoberbecer, que não deve achar que é essas coisas, mas que é por causa de em quem nós estamos. Mas que as pessoas olharem para nós e elas desejarem estar aqui com a gente, queridos. Olha quantas cadeiras vazias nós temos aqui. Eu vou fazer um ano em abril que eu estou aqui. Quantos sabem que não é para as pessoas que não são do Senhor procurarem a igreja, mas é a igreja que é para procurar as pessoas que não são do Senhor? Porque se a gente ficar esperando que as pessoas venham para cá, é a mesma coisa que você ir pescar num barco lá e esperar que os peixes pulem para dentro do barco. Pode acontecer, mas isso é milagres. Já vimos isso acontecer por aí, de peixe pular para dentro do barco. Mas é um videozinho aqui, um videozinho ali. Eu nem sei se aquilo não é IA que causou aquilo. Se não é inteligência artificial. Mas o normal não é que as pessoas que não conhecem o Senhor venham para cá. O normal é que nós saiamos daqui para ir ao encontro deles. Isso é que é o normal. O normal não é o peixe pular para o barco. É o pescador jogar a isca no anzol para pegar o peixe. É ir até lá e fazer esse trabalho. Glória a Deus. Vocês amam Jesus, queridos? Vocês gostam de estarem aqui? Vocês acham que vale a pena pessoas virem para cá para estar com a gente? Então, vamos buscar essas pessoas. Mas elas só vão querer se você for gente boa. Mas se ela olhar para você e ser crente igual a ti, eu não quero não. Não tem gente assim? Uma vez o cara chegou para mim e falou: pastor, eu não vou ser crente não, porque eu conheço o meu vizinho lá, ele é crente, e eu nunca vou ser crente igual aquele cara lá, eu não vou ser crente não, para ser crente igual aquele cara, eu não vou ser crente não. Eu disse: cara, pois tu é quem dá certo para ser crente, cara. Porque tu sabe como é que crente deve ser, o cara lá não sabe, então vem logo. Não é verdade? O cara não quer ser crente porque o vizinho dele é crente e dá mau comportamento, dá mau testemunho. E ele diz: para ser crente daquele jeito eu não vou. Então tá ótimo, venha ser crente diferente aqui. Porque nós somos diferentes, queridos. Somos ou não? E não é por orgulho. É porque nós amamos Jesus e nós amamos as pessoas.
E nós queremos que as pessoas, elas amem Jesus. E se elas não têm uma referência de quem ama Jesus, como é que elas vão amar? E desejá-lo? Glória a Deus, queridos. Eu amo ser crente, eu não sei vocês, mas eu gosto demais de ser crente. Ou vida boa é vida de crente, não é não? Aleluia. Mas eu sei, queridos, que algumas pessoas não entendem o propósito, e por não entender o propósito de uma vida, aí o que acontece? Você vai encontrar na igreja pessoas que estão passando muita dificuldade. Encontra ou não? Encontra ou não, gente? Vai encontrar pessoas que estão doentes e elas não são curadas, é ou não? Pessoas que não estão alegres, estão tristes, para baixo, deprimidas, oprimidas, tanta coisa na vida dela. E por que isso acontece? Porque não tem discernimento de quem são e de onde estão. Porque não é normal, queridos, uma pessoa que conhece Jesus, eu não estou falando aqui em teologia da prosperidade, não. Mas se tem alguém que tem toda a probabilidade de prosperar, na vida, é crente. O camarada crê em Jesus. Ele é fiel ao Senhor. O dinheiro dele é gasto só em coisas úteis. Ele ama a família dele. Ele vive para a família e para Deus. Cara, essa pessoa tem tudo para ficar rico. Estão me compreendendo, queridos? Nem todos aqui vão ser ricos. Eu sei que eu vou ser rico. Eu queria que todos aqui se tornassem ricos, tais quais eu vou me tornar. Estou trabalhando para isso. Aleluia. Mas vocês têm que, no mínimo, ter bastante para vocês e para abençoar outros. Não queiram ter só para vocês, queiram para vocês e para os outros. Deus não dá nada para a gente para ser só para nós, queridos. Nós temos pessoas que estão precisando, estão necessitadas. E só tem quem dá. A Bíblia diz: dê e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será deitada em vosso regaço. Glória a Deus. Aí você encontra pessoas, querido, que Deus me guarde, às vezes estão mendigando e são crentes. Pessoas doentes que vivem doentes a vida toda, e não são saradas, não são curadas. Vai ao médico, toma medicação e não resolve o problema delas, queridos. Eu vou dizer uma coisa, eu vou me atrever a dizer algo, eu quero que vocês me entendam muito bem. Essas pessoas estão vivendo sob condenação. Como assim, pastor? Paulo está dizendo isso, não é eu estou apenas repetindo o que ele disse, eu não tive essa sabedoria não. Ele vai dizer: é por isso que há entre vós muitos que estão, o quê? Fracos, doentes e alguns que morrem. Por quê? Por quê, queridos? Porque não discerne o corpo do Senhor. Isso quer dizer que se eu tenho um bom discernimento do corpo do Senhor, se eu sei aonde é que eu estou, se eu procuro aprender, eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor, queridos, eu espero que vocês também, do mesmo jeito. Eu tenho: Senhor, eu sei que eu dei umas erradas de caminho, assim, o Senhor tinha para mim nessa direção, e eu acabei indo nessa, mas eu acredito que o Senhor já acionou o GPS para me relocalizar e me trazer para o caminho de novo, para onde Ele quer que eu vá. E eu sei que quando a gente sai da direção de Deus, querido, é possível que aconteça coisa com a gente que nos tragam prejuízos. Mas esse prejuízo não é para a vida toda, não. Se tiver acontecendo algumas coisas em nossa vida, essas coisas têm que ser passageiras, queridos. Glória a Deus, queridos. A vontade de Deus é que nós prosperemos mesmo. A pessoa fala assim: aquela igreja prega a teologia da prosperidade. Eu não sei se existe teologia da prosperidade, mas nós cremos que crente tem que ser próspero mesmo.
Porque a Bíblia diz que o rei que ama o seu povo, ama a prosperidade dele. Quem é o nosso rei, afinal das contas? E ele nos ama, sim ou não? E ama a nossa prosperidade. Deus quer a gente avançando mesmo, queridos. Deus quer você, é você tendo o que vestir bem, é o que comer bem, é não faltando nada na sua casa, é você andando em saúde divina. Ele quer você avançando mesmo, queridos. Eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir aqui, mas disseram que algumas pessoas não queriam entrar aqui porque diziam que aquela igreja de rico. Se você olhar a minha conta, você vai querer, pastor, vou colocar aqui 10 mil na sua conta aqui para melhorar esse negócio aí. Estou brincando, queridos. Mas deixa as pessoas pensarem o melhor de nós. Elas só não podem pensar para se excluírem. Porque ainda que nós todos fôssemos milionários aqui dentro, era exatamente o lugar para essas pessoas entrarem. Estão entendendo, queridos? Se todos nós aqui fôssemos milionários, seria o melhor lugar para as pessoas virem. Por quê? Porque se elas tiverem falta, nós teríamos como supri-la. E elas também iriam sentir-se inspiradas a avançarem. Na terra de sapos, de cócoras com eles. Na terra de ricos, ricos com ele. Mas por que a gente está passando situações difíceis, problemas, dificuldades, querido? Porque nós estamos discernindo quem nós somos de verdade. Estão entendendo? É possível que você passe uma situação, uma dificuldade aqui e ali, mas não que você permaneça nela. Lutas vêm para todos nós passamos aflições nesse mundo, pressões vêm sobre todos nós. Nós todos somos angustiados, todos nós passamos uma dificuldade, mas a gente não está aqui para viver dentro disso direto. Aí Paulo diz, por isso entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que morrem, porque não discernem o corpo do Senhor. Então quer dizer, se eu tenho um bom discernimento do corpo do Senhor, de quem eu sou nele, da minha vida nele, que a palavra dele está fazendo na minha vida, que eu estou pegando essa palavra, querido, pelo amor de Deus, o que é que essa palavra está fazendo na sua vida? O que é que essa palavra está fazendo na nossa vida? Ela está causando alguma mudança em nós? Está tendo mudança? As pessoas podem olhar para nós e dizer, ele está melhorando, pode até ser que ninguém veja, mas Deus consegue ver essas mudanças se estiver havendo, queridos. Eu dei é igual a planta que você não vê ela crescendo, mas ela vai desabrochar. Estão entendendo, amados? Quantos acreditam que a igreja vai ser arrebatada? Porque tem crente que não acredita mais. Só que a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória. Isso quer dizer que eu não vou esperar o arrebatamento para eu ficar aqui estático, não tenho mudança nenhuma, mas no arrebatamento aí acontece. Não, a Bíblia diz que eu sou transformado de glória em glória. Isso quer dizer que a cada dia eu estou melhorando, amém, queridos? Fala comigo, a cada dia. Diga, a cada dia é de glória em glória. Então eu estou mudando a cada dia eu estou ficando melhor, queridos. E pode ser que essa melhora seja igual a semente que é lançada na terra, e a gente não consegue ver ela desabrochar logo de uma vez, mas está acontecendo algo. Você pega um voo daqui para São Paulo, eles baixam uma tela para você ali, e você vê o deslocamento do avião. Depois de meia hora, você não vê o avião sair do canto. Você lá dentro. Mas aqui embaixo, a gente só ouve o barulho dele, porque ele está a 600, 800 km por hora. Aleluia. Diga assim, está acontecendo algo. Diga, eu estou melhorando. Fala, eu estou avançando. Eu estou indo para o local que Deus aguarda eu chegar. Aleluia, queridos.
Por que está acontecendo? Porque a palavra está entrando e está mudando a sua vida, meu querido. Você está melhorando, você está mudando, você está ficando cada vez melhor. E pode ser que você não veja, as pessoas não vejam, mas está acontecendo. Deixa só mais um pouquinho, tenha paciência com você. E tenha paciência com os outros. Que em breve você vai ver pessoas aqui, meu Deus, o que aconteceu? De repente a pessoa frutificou e eu não vi ela crescendo, porque já estava acontecendo, queridos. Aleluia. Não cesse de colocar a palavra de Deus para dentro de você, amém, querido? Glória a Deus. Eu não estou vendo as horas ali, não sei nem se o relógio está certo. Que horas são? Os discípulos, eu vou terminar, mas os discípulos não tinham muito entendimento da palavra quando estavam com o Senhor, vocês sabem disso, eles não tinham muito entendimento. Muitas vezes o Senhor falava uma coisa e eles perguntavam assim, o que é que ele está falando? E Jesus dizia assim, vocês também não entenderam? Por que eles não entenderam? Porque, primeiro, eles não tinham ainda a mente do Espírito. O Espírito Santo ainda não estava habitando neles. Eles não haviam nascido de novo. Mas Jesus falou para eles que ia chegar o dia que eles iriam entender. Falou do dia em que o Espírito Santo viria e levaria eles a toda a verdade e revelaria a eles as coisas que eles tinham ouvido. Por isso que eles estavam muito ali no natural. Jesus falava de reino, eles queriam posição. Senhor, me dá um lugar à tua direita ou à tua esquerda. Jesus falava de reino, eles queriam saber, Senhor, é agora que o Senhor vai tomar posse e vai instalar o teu reino aqui e tirar os inimigos de Israel. O Senhor disse, não compete a vocês saberem tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Mas cabe a vocês o quê? Foi o que ele disse, mas a vocês cabe o quê? Serem cheios do Espírito Santo. A importância da gente ser cheio do Espírito Santo. Nessa atual conjuntura que nós vivemos. Para que pessoas possam serem abençoadas através da gente. Paulo diz, não sejam insensatos. Não sejam insensatos. Mas procurem saber qual é a vontade do Senhor para as suas vidas. Aí ele vai dizer no versículo 18, capítulo 5 de Efésios, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho. Eu estava falando aqui na reunião de diáconos na quinta-feira, queridos, nós não somos daqueles que não se enchem de vinho, que vai encher a cara, para poder ficar alegre. Nós nos enchemos do Espírito. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Nós não precisamos de bebida para ficar alegre. Nós não enchemos nossa cara de vinho, nem de cerveja, nem dessas coisas. Não, não precisamos disso. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Pessoas vão se encher de vinho, tem crentes fazendo isso. Infelizmente tem crentes se enchendo de vinho por aí. Aleluia. Mas quanto a nós já passamos dessa fase, amém, queridos? Nós já passamos dessa fase. Se fazíamos isso no passado, hoje nós não fazemos mais. Vamos ficar em pé? Eu fico feliz que vocês tenham vindo e tenham ouvido a palavra hoje à noite, porque eu sei que essa palavra é poderosa para mudar nossas vidas, queridos. Aleluia. Essa palavra é poderosa para mudar nossas vidas. Eu quero orar com vocês. Quero convidar vocês para estarem aqui na passagem do ano. Vamos fazer um jantar aqui, uma confraternização. Nós estamos elaborando um dia de convivência antes da entrada do ano. Não sei se vocês gostariam de um dia junto, num sábado, o dia todo, com piscina. É um local pequeno, um espaço pequeno, mas dá para nós aqui. A gente conseguir um espaço, está disponível para a gente, passar o dia todo junto, a gente almoçar junto, a gente conversar, a gente ter um dia de comunhão, seria um dia de confraternização entre nós, nossos familiares,
E você é meu convidado, logo, logo eu vou estar anunciando. Espero contar com todos vocês. Se vocês não forem, vocês que perdem, eu vou, né? Vocês que perdem, porque eu vou. Mas queria muito contar com vocês. A gente vai, lá tem uma piscinazinha, não é uma piscina muito grande, mas é uma piscina boa para você tomar banho. Tem um espaço para você armar uma rede, né? Para você pegar um solzinho lá. Mas, irmãs, as roupinhas, vocês sabem, né? Roupa de crente, né? Viu? Sabe ou não sabe? As irmãs sabem, né? Que crente se veste diferente mesmo para tomar banho de piscina. Amém, queridos? Não é de calça comprida também, nem de vestido, né? Mas uma roupinha moderada. Os homens também, viu, queridos? Os homens só uma bermuda aqui, pode ser uma bermuda até aqui no joelho, viu? Pode ser uma camiseta regata, nada de sem camisa lá. Glória a Deus, queridos. A gente é decente, é ou não é, queridos? Não, a gente é ou não é decente? A gente é um povo que o pessoal olha para nós e diz, rapaz, esse povo aí é lindo mesmo, eu quero estar perto deles. Aleluia. Levante suas mãos comigo, vamos. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por cada pessoa que veio aqui nessa noite, teus filhos. A tua palavra é maravilhosa. Vocês podem orar comigo, queridos? Vocês podem abrir a boca de vocês e orarem por esse dia abençoado, por tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas, porque nós somos uma família. Nós somos uma família que nós amamos aos outros, e aquele que nós não conhecemos, queridos, nós vamos conhecer, vamos ter afinidade. Aleluia. Você pode adorar o Senhor. Pai, muito obrigado. Diga para Ele, agradeça a Ele por quem você é, por aquilo que Ele está levando você a se tornar. Talvez você não tenha visto muita mudança, queridos, mas Ele vê. E se você não está vendo, comece a dizer, Pai, eu quero ir para onde o Senhor quer que eu vá. Eu quero estar no lugar que o Senhor deseja que eu esteja, onde o Senhor está me esperando. Eu quero chegar lá e eu vou chegar lá. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão aqui, pela minha própria vida, por esse aumento, por esse crescimento. Nós vamos avançar, vidas, Senhor, vidas que se pertencem, que são do Senhor, que amam Jesus, que elas vão a cada dia mais melhorarem, elas vão crescer, elas vão avançar, Pai. Oh, Pai querido, muito obrigado por cada pessoa. Eu oro para que todo impedimento, aquilo que está impedindo na vida deles, seja tirado, toda trava, tudo que está travando o aumento, o crescimento, o avanço dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro agora que deixe de existir tudo que está impedindo o avanço, tudo que está impedindo o crescimento. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos seus filhos, a tua boa mão sobre a vida deles, a tua boa mão sobre a vida deles, eles avançando, eles correndo a carreira que o Senhor tem para eles correndo velozmente essa carreira, eles te desejando mais, eles te querendo mais do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, se há alguma pessoa doente aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro saúde, cura chegando nesse corpo, saúde divina. Seja o que for, Satanás, eu te repreendo. Espírito de enfermidade, espírito imundo de doença, em nome de Jesus, eu te ordeno, deixe esse corpo da filha ou do filho do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro saúde divina, prosperidade, avanço, visão de crescimento, alargamento da visão, clareza, Pai, clareza para os teus filhos, para as tuas filhas, clareza, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus, queridos. Vocês amam Jesus? Pode dizer aleluia. Glória a Deus. Eu quero ver um glória a Deus bem forte. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Desejo para ele uma semana poderosa. Terça-feira venham aprender sobre evangelização. Todo fôlego que tenho, eu cantarei
da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.